Eu sempre gostei muito de pensar no sentido das palavras, porque algumas palavras são usadas e porque algumas expressões são usadas. Hoje, por exemplo, eu descobri o significado da expressão a beça. A gente fala, né? Fulano fala a beça, fulano come a beça, fulano é chato a beça, é bonito a beça. E aí um historiador que tem uma página no Instagram citava que essa expressão ela foi popularizada na língua portuguesa porque houve um conflito no passado, quando o território do Acre foi anexado, foi conquistado, e um grupo defendia que o Acre deveria ser anexado à Amazônia, e o outro, ao estado do Amazonas, perdão, e outro grupo defendia a independência do Acre. E aí, dois grandes debatedores surgiram. Rui Barbosa, que era a favor da anexação do estado do Acre ao Amazonas. Do outro lado, Gumercindo Bessa, um sergipano, que era favorável ao fato do estado do Acre ter a sua autonomia enquanto estado. E no final das contas, você já sabe, o Acre torna-se um estado, e as pessoas costumam dizer que tudo aquilo que era de boa qualidade era a beça. Fulano falou a beça, ou seja, no nível de Gumercindo Bessa. Isso mudou, irmãos, o meu mundo, porque quando alguém fala assim, nossa, esse homem fala a beça, eu cheguei à conclusão que eu não falo muito tempo. Eu entendo isso como um elogio. Se alguém diz, esse menino come a beça, a partir de hoje receba isso como um elogio e não como uma crítica. Estão dizendo que o seu paladar é refinado, louvado seja o Senhor. E se alguém disser, ele é chato a beça, se alegre também, porque você não é qualquer chato. Você é um chato tipo classe A, louvado seja o Senhor por isso. Mas falando sobre significado de nomes, há outro nome que muito me chama a atenção, que é o nome desse mês que nós estamos vivendo, o mês de janeiro. E janeiro, na verdade, remonta uma figura mitológica chamada Janus, que tinha duas cabeças, uma olhando para trás e a outra olhando para frente. E a ideia do Janus era contemplar o que ocorreu no passado, para que eu possa, a partir dos ensinamentos do passado, ser impulsionado a escrever um novo presente, um novo futuro. Eu penso, irmãos, que esse tempo, aonde estamos falando todo domingo de manhã e toda terça-feira, sobre reconstrução e recomeço, precisa ser um tempo onde nós olhemos para trás, contemplemos erros e vitórias do passado, contemplemos aquilo que fez parte da nossa trajetória e faz parte da nossa trajetória não com pesar, não com lamento, não com autopiedade, mas que contemplemos todos esses fatos, fazendo destes fatos combustível para que nós possamos recomeçar, para que nós possamos reconstruir. E nós estamos dentro do livro de Neemias, e hoje eu quero ler com você no capítulo 3, o verso 1, e depois no mesmo capítulo 3, o verso de número 32, Neemias capítulo 3, versos 1 e 32. A Bíblia diz assim: então, o sumo sacerdote Eliasibe se levantou com os seus parentes sacerdotes, e eles começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram um muro até a torre do Sem, que consagraram
e até a torre de Hananeel. Verso 32. Entre a sala superior da esquina e a porta das ovelhas, os ourives e os comerciantes fizeram os reparos. O capítulo 3 de Neemias, ele nos ensina algumas lições preciosas sobre recomeços e sobre reconstruções. E a primeira lição que me chama a atenção e que eu quero deixar com você é que recomeço e reconstrução não é uma habilidade que é dada a algumas poucas pessoas e a outras não. A gente, de um tempo para cá, tem validado muito, tem sublinhado muito, tem destacado muito pessoas que têm como traço de comportamento a resiliência. E resiliência é um termo que pode simplesmente ser traduzido como a capacidade de sofrer um choque, absorver aquele choque e depois voltar ao seu estado normal. E por alguma razão nós achamos que só os resilientes conseguem recomeçar, só os resilientes conseguem reconstruir. Nós começamos a olhar algumas pessoas e a gente às vezes começa até a invejar. Gente, como fulano deu a volta por cima tão rápido? Como fulano se reinventou? Como fulano se redescobriu? Quando todo mundo já estava batendo o sininho para o sepultamento dele, parece que ele deu um soco no caixão e voltou a viver. E nós começamos às vezes à distância a invejarmos essas pessoas, mas não só isso, a menosprezarmos a nossa capacidade de darmos a volta por cima. Recomeçar não é privilégio de um punhado de resilientes. Quando você olha para o capítulo 3, você vai perceber pelo menos 38 pessoas que são nominadas, aproximadamente 42 grupos diferentes. Ele fala de sacerdote, fala de ourives, fala de governadores, fala de perfumista, fala de comerciante. Ele vai falando de um monte de gente unida num só propósito: reconstruir. Irmãos, às vezes nós olhamos para algumas pessoas, como já disse anteriormente, e atribuímos a estas pessoas um heroísmo que de fato elas não têm. Quando eu olho, por exemplo, para a história de Elias, por vezes eu acho Elias um grande herói, porque um camarada que sozinho sobe no monte, enfrenta 800 pessoas, um camarada que acredita que num tempo de chuva, ou num tempo sem chuva, Deus lhe manteria com água no lugar que só tinha chuva. Um camarada que acredita que Deus vai mandar pão com carne todos os dias, mesmo num tempo de escassez. Um camarada que acredita que Deus vai sustentá-lo através de uma viúva. Se eu e você considerarmos que o órfão e a viúva significavam o máximo da pobreza e da necessidade em Israel, a gente olha e fala assim: esse cara era diferenciado. Mas a Bíblia vai tirar a máscara de Elias e dizer em Tiago capítulo 5, verso 17, que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Você já teve medo? Elias também tinha medo, teve medo. Você já teve vontade de desistir? Mas Elias também já teve vontade de desistir. Você já se escondeu? Ou quis se esconder? Pois bem, Elias também se escondeu. Você vai viver um momento na sua vida em que você falou assim: olha, para mim é melhor morrer do que viver. Ou seja, a vida perdeu o sentido, a vida perdeu o sabor. Pois bem, este mesmo Elias viveu isso. Mas Tiago 5,17 vai dizer que este homem
que era sujeito às mesmas paixões, ele orou. E por 3 anos e 6 meses não houve chuva, e depois ele orou de novo, e Deus mandou a chuva. Elias era um homem tão fraco como eu e você, que tinha 0 de heroísmo e 100% de dependência. Sabe o que nós estamos precisando hoje, gente? De gente que tenha 0% de heroísmo e 100% de dependência. Eu não sei você, mas todas as vezes que eu tentei, eu fracassei. Mas todas as vezes que eu dependi, Deus me deu vitória. Você já tentou não ficar nervoso? Hoje eu não vou me estressar. Eu tenho uma camisa que um casal daqui da igreja muito querido me deu, que eu parei de usá-la. Que nessa camisa está escrito assim: só espero que hoje ninguém me irrite. Irmãos, parece que quando eu coloco essa camisa, o cão lê lá no inferno e fala assim: é hoje que a gente vai irritar esse homem. Ou eu vou parar de usar, ou eu vou passar água sanitária nessa frase, que a camisa é preta. Mas o dia que eu falo assim: hoje ninguém vai tirar a minha paz, hoje ninguém vai tirar o meu sossego, parece que nesse dia eu acordo com a macaca, com vontade de cortar a cabeça de um. Eu não vou ligar, eu não estou nem vendo. Hoje eu vou fingir que eu não estou nem vendo, irmão. Esse dia é o dia que o bicho pega. Mas quando você fala assim: hoje eu vou depender, Senhor, olha, eu sou explosivo. Senhor, se deixar na minha mão, o bicho vai pegar. Senhor, olha, se deixar na minha mão, eu vou me desesperar. Eu vou falar o que não deveria falar, da forma como eu não poderia falar. Por isso, Senhor, eu dependo do Senhor. Nesses dias, às vezes eu olho para trás e falo: gente, como é que eu pulei essa fogueira? Como é que eu consegui vencer esse negócio? Reconstrutores são pessoas diferentes, mas que têm 100% de dependência e 0% de heroísmo. Às vezes nós achamos, irmãos, que bom é o fulano. Aí eu queria ter a capacidade que o Júnior tem. Eu queria ter a capacidade que a Fátima tem. Eu queria ser igual ao Cione. Eu queria levar os problemas como o pastor Tércio leva. Tem gente que fala assim: pastor, o senhor parece que nem se irrita, está sempre sorrindo. Irmãos, eu procuro manter o sorriso, mas é cada tremida de olho que eu dou. Sabe quando o olho fica assim tremendo? Irmão, por favor, não se iluda. A obra de Deus e os processos que Deus tem para nós não são realizados por meia dúzia de escolhidos. Deus pode usar toda e qualquer pessoa que aqui está num processo de reconstrução, seja lá do que for, se tão somente você abrir mão do heroísmo e focar na dependência. Irmãos, eu não sei você, mas eu estou convencido que eu sou uma máquina de fazer bobagem. E a boa notícia é que, se você não se convenceu disso, eu, como seu pastor, preciso abrir os seus olhos. Você também é. Eu tenho um grande amigo, e quando ele acorda, ele dá um grito, todo dia. O mesmo grito. Ele fala assim: Jesus! A fera acordou. Até agora eu não pequei, mas daqui para frente, se o senhor não passar adiante, vai dar ruim. Construtores são pessoas diferentes, frágeis nas mãos de um Deus forte, dependentes da graça e do poder de Deus.
que buscam em Deus a força para prosseguir. Mas quando eu olho para esse texto de Neemias capítulo 3, eu percebo, irmãos, que reconstrutores são pessoas que estão comprometidas com a excelência. Neste capítulo 3, a palavra reconstruir é citada 6 vezes. A palavra restaurar é apresentada 35 vezes. E a tradução para restaurar é fazer algo firme e inabalável. Irmãos, nós temos um problema. Nós somos o país da gambiarra. Então, se der um jeito, está certo. Você está com uma dor de dente, vai ao dentista e ele fala assim, tem que fazer tratamento de canal. Mas se você é uma pessoa normal, e ele tira a sua dor e diz, semana que vem, volta aqui para a gente continuar o tratamento. Você volta quando, irmão? Quando doer de novo. Com raríssimas exceções. Nós somos o povo da gambiarra. Nós somos o povo do provisório que se transforma em eterno. Eu lembro que eu morei, na época do seminário, eu morava no internato lá do Seminário do Sul, e nós tínhamos um único banheiro no final do primeiro andar do prédio, aproximadamente 10 apartamentos, 10 quartos, cada um, sei lá quantos meninos moravam ali dentro, mas lá no final tinha uma torneira, que ela vivia gotejando, gotejava. Quando eu cheguei no seminário em 95, ela já estava gotejando, e tinha um pano, amarrado na torneira. 96 era outro pano. 98 eu fui um dos últimos a sair do prédio, a torneira continuava gotejando, e eu, como quartanista, participei da cerimônia da troca do pano. Tirar o pano antigo e põe o pano novo. E é possível que hoje, quase 30 anos após, o pano ainda esteja lá. A gente vai dando um jeitinho. E nós não nos acostumamos com excelência. Irmãos, nós precisamos entender que tudo que Deus fez, Ele disse que foi bom. Você já observou o relato da criação? Deus fazia algo e dizia que era bom. Outro dia, bom, até que formou o homem e disse assim, isso é muito bom. Você precisa dedicar-se à excelência. Mas sabe, para você se dedicar à excelência, isso vai demandar de você tempo e dedicação. No capítulo 3, o verso de número 20, fala algo muito interessante. Capítulo 3, no verso 20, vai dizer o seguinte, depois dele, Baruque, filho de Zabai, reparou com zelo outro trecho, desde a esquina do muro até a entrada da casa do sumo sacerdote Eliasibe. Irmãos, essa expressão no verso de número 20, zelo, pode ser traduzida como queimar, fazer brilhar. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você, nas coisas que faz com zelo? Às vezes você está passando por uma crise conjugal e quer reconstruir, recomeçar o seu relacionamento, mas o quanto de zelo vocês estão investindo nisso? Isso exige tempo e dedicação.
Fazer algo com excelência vai demandar de nós ritmo e constância. Interessante que um dos primeiros nomes que aparece no capítulo 3, no verso de número 1, é o nome do sumo sacerdote Eliasibe. Eliasibe aparece no verso 1. Se você continuar lendo, o nome de Eliasibe vai uma vez mais ser apresentado no verso de número 20, no verso de número 21. Este nome vai sendo repetido, sempre associado à sua missão. Ele era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era aquela pessoa que uma vez por ano entrava no Santo dos Santos e oferecia um sacrifício a Deus em nome de todo o povo. Enquanto o profeta era a voz de Deus diante do povo, o sumo sacerdote levava a voz do povo a Deus. O sumo sacerdote representava o povo diante de Deus. Bom seria, irmãos, que a última menção de Eliasibe fosse no capítulo 3. Quando você vai lá para o capítulo 13, no verso de número 7, mais uma vez Eliasibe é mencionado, capítulo 13, verso 7. No capítulo 13, a palavra de Deus, no verso 7, diz assim: e voltei para Jerusalém, e aqui soube do quê? Do que Eliasibe fizera ao ceder uma sala a Tobias nos pátios do templo de Deus. Irmãos, desde o capítulo 2, você vai encontrar dois camaradas que sempre eram citados, Tobias e Sambalate. Eles sempre foram inimigos da reconstrução. E aquele Eliasibe que no capítulo 3 era a bênção, no capítulo 13 agora, estava fazendo aliança com Tobias. Eu chego à conclusão que talvez Eliasibe não tenha entendido que é preciso estar comprometido em concluir o processo melhor do que eu comecei. Irmãos, começar bem não é difícil, mas o nosso maior desafio é terminar de uma forma mais gloriosa do que nós começamos. Eliasibe no capítulo 3, ele é aplaudido. No capítulo 13, ele é reprovado, porque excelência demanda de nós ritmo e constância. A minha oração, irmãos, é que eu e você estejamos comprometidos nos processos de recomeço e reconstrução, nesse olhar para trás, para que possamos ir adiante, a terminar melhor do que nós começamos. Não foi isso que Jesus nos ensinou ao fazer o milagre nas bodas de Caná? Primeiro é servido vinho bom, mas no final é servido vinho melhor, a ponto do mestre-sala virar e dizer assim: gente, eu não estou entendendo nada, porque todo mundo serve o vinho classe A, e quando todos já estão bem embriagados, aí a categoria cai, mas você guardou o melhor até o final. Porque a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Irmãos, eu preciso estar comprometido em não deixar a peteca cair. Eu preciso estar comprometido, irmãos. E aqui eu não estou dizendo, por favor, não entenda o meu discurso como um impulso à arrogância, não entenda a minha fala como um impulso à teologia do domínio. Não é disso que eu estou falando, não, irmão. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte:
Você precisa estar comprometido a começar bem e a terminar de maneira ainda melhor. Tempos atrás eu ouvi uma mensagem que dizia o seguinte: todos nós estamos escrevendo uma história que precisa ser digna de ser contada. E eu não estou falando de tropeções. A propósito, guarde a sua pedra, porque você também erra. Pode guardar a sua pedra. E, para aqueles que estão chegando agora, eu não sou detetive de crente, tá, irmãos? Eu sou pastor, detetive. Vi o irmão fulano em tal lugar, fazendo isso, aquilo e aquilo outro. Ele está pecando, pastor. É verdade, ele está pecando. E o irmão fez o quê? Vim aqui falar com o senhor. O irmão também está pecando. Ele pecando por isso e o irmão pecando duplamente. Primeiro, porque a Bíblia diz: se você vê seu irmão pecar, vai até ele. Você não foi até ele, já pecou. Segundo, porque você está fazendo fofoca. Então está 2-1. Se ele só cometeu isso, ele ainda está na vantagem. Não, eu não sou detetive de crente. Mas eu só quero dizer uma coisa para você: guarda a sua pedra, porque você também peca. Guarda a sua pedra, porque você também erra. E uma história digna de ser contada não é uma história de uma pessoa que nunca tropeçou, mas é uma história de uma pessoa que, apesar de tropeços, de obstáculos, de fracassos, nunca desistiu de entregar o seu melhor para o Senhor. Irmãos, tem dias que eu falo com Deus assim: Senhor, eu te amo, mas o Senhor sabe o quão imperfeito é o meu coração. O Senhor sabe quantas vezes eu me encontro como Paulo: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. E ainda, Senhor, que as minhas atitudes, que o meu dia a dia, ou que no meu dia a dia eu tropece, me ajuda, Senhor, a concluir a minha carreira de maneira melhor que eu comecei. Peça ao Senhor: Senhor, me dá uma história digna de ser contada. Não uma história de infalibilidade, mas de uma pessoa que, mesmo em suas fragilidades, honrou o nome do Senhor. Mas deixa eu falar uma última coisa com você. Todo processo de recomeço e reconstrução começa e termina no mesmo lugar. Coloque para mim, por favor, Neemias 3:1. Neemias 3:1. Olha onde tudo começou. Então o sumo sacerdote Eliasibe se levantou com seus parentes sacerdotes. Eles começaram o seu trabalho e reconstruíram qual porta, irmãos? Porta das? Olha o último versículo do capítulo 3. Entre a sala, acima da esquina, e a porta. Então o sumo sacerdote Eliasibe, o último versículo, 32, por favor. Entre a sala superior da esquina e a porta, os ourives e os comerciantes fizeram os reparos. Se você ler o capítulo 3, você vai perceber que eles trabalharam em inúmeras portas, mas começou e terminou na porta das ovelhas. A porta das ovelhas, a gente falou sobre isso aqui domingo passado à noite. Era o local do sacrifício, era o local da morte, era o local onde o sangue era derramado. E não existe nenhum tipo de reconstrução sem que sacrifícios sejam vivenciados. Nós transformamos, irmãos,
a vida cristã no sonho americano. Sabe aquele lance de uma vida boa, um bom carro, uma boa casa, um bom futuro, e tudo isso é bom. Tudo isso é bom. Ter muito dinheiro, eu não sei o que é isso, mas eu sei que é bom. Tem coisa que você não precisa saber tem coisa que você não precisa provar para saber que é ruim. Você precisa tomar 3 agulhadas nos olhos para saber que dói? Não precisa. Eu também não preciso ter muito dinheiro para saber que é bom. Mas a vida cristã não se resume a comer, beber e vestir, irmãos. Tudo que vale a pena começa e termina na porta das ovelhas. Eu acho que foi Teresa de Ávila, aquele pensamento que vocês me ensinaram. Teresa de Ávila dizia: é justo que aquilo que muito custe aquilo que muito valha. Tudo que vale muito custa muito.